Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Desde que nós entramos nesse tempo comum, nós estamos seguindo Jesus nesse itinerário da vida dele. Vocês percebam que, na medida que Jesus ele vai se manifestando, a fama dele vai crescendo. E nós temos visto que, na medida que a fama vai crescendo, as multidões também vão atrás dele. Então está indo uma multidão atrás de Jesus. Então, dentro daquela multidão, ele escolhe 72 homens que seriam os seus discípulos. E dentre os 72, ele escolhe 12, que seriam os 12 apóstolos, aqueles que realmente iriam ficar no lugar dele quando ele morresse, ressuscitasse e voltasse para o céu. Então ele colocou ali Pedro à frente dos apóstolos, que hoje nós temos o Papa. Então Pedro foi o primeiro Papa, e os outros apóstolos são os bispos. Mas aqui eu queria destacar uma coisa muito importante, porque às vezes nós falamos tanto da evangelização e tudo mais, mas não paramos nesse detalhe que Marcos está trazendo e que os outros também trazem. Aí ele vai citando o nome de todos os apóstolos. E chega no final, ele diz assim: e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. E esse detalhe, ele é muito importante também para a nossa caminhada espiritual, porque nós podemos ser um seguidor de Jesus, mas um seguidor e traidor ao mesmo tempo. Segue Jesus, mas é um traidor. Então vejam o seguinte: Judas, quando ele é escolhido, porque aqui está dizendo, né? Jesus escolheu os que ele quis, e dentre todos esses 12 que ele escolheu, estava Judas também. Então, quando Judas foi enviado, porque tem um momento lá do primeiro envio dos apóstolos, e depois tem o segundo envio, quando Jesus ressuscita. Mas quando tem esse primeiro envio, Judas ele foi junto com os outros. Olha, Judas, ele expulsou demônios. Ele também pregou. Ele anunciou a boa nova. Judas fez curas. Na última ceia, ele estava lá na hora que teve a instituição do sacerdócio e também da Eucaristia, ele estava lá. Judas, ele caminhou com Jesus, ele ouviu todos os ensinamentos que Jesus deu, ele aprendeu com Jesus. Mas Judas tinha duas características: ele foi o traidor e ele era um ladrão. Lá no Evangelho de São João fala, né?
quando aquela mulher foi lá para ungir os pés de Jesus, né? Agradecendo pela ressurreição de Lázaro, que foi Maria. E aí, na hora que ela estava ungindo os pés de Jesus com aquele perfume caro, aí Judas se expressa dizendo: para que gastou tanto dinheiro com essa, para ungir os pés de Jesus com esse nardo tão caro? Poderia ter usado esse dinheiro para os pobres. Aí Jesus diz: olha, Judas, pobres sempre tereis no meio de nós. Sempre vai haver pobres. Mas essa mulher, ela está me preparando para a minha morte. E ali João traz o detalhe e diz assim: e Judas, ele não fazia isso porque ele pensava nos pobres. Ele estava pensando nele mesmo, porque ele era um ladrão. Porque Judas era o responsável pelo dinheiro ali que eles recebiam, né? Então era ele que comprava as coisas para Jesus, para os outros apóstolos. E ali a ganância foi tomando conta e ele pegava o dinheiro para ele também. Tanto que depois ele vende Jesus pelas 30 moedas de prata. Mas voltemos ao que eu estou dizendo. Olha, ele conviveu com Jesus, ele aprendeu com Jesus, ele pregava o evangelho, mas ele era um traidor. E o pior de tudo é que no final ele ainda cometeu um outro ato, um grande pecado. Ele se suicidou, se matou. Então vamos trazer para nós. Pode ser que o padre José Augusto, que está aqui na frente de vocês, porque eu vou colocar o meu nome para não colocar o nome de outros, e ao mesmo tempo, na medida que eu vou falando, não é para você ficar pensando nos outros, pense em você. E a nossa tendência é sempre olhar o outro. Então, pai, eu estou aqui, sou padre há 22 anos, estou na Canção Nova há 26 anos, celebro missa, atendo confissões, faço tudo aquilo que é próprio de um sacerdote, mas pode ser que eu leve uma vida errada. E estou na Canção Nova. Vocês gostam tanto da Canção Nova. Nossa, a Canção Nova. Nossa, quando fala Canção Nova, nossa, a Canção Nova, a Canção Nova. O evangelho está sendo pregado, anunciado, muitas pessoas se convertem, pessoas dão testemunhos: aconteceu isso, não sei o quê, eu era assim, agora não sou mais, eu era doente e naquela pregação o sacerdote fez isso e curou e tal, e está aqui na Canção Nova, e eu estou aqui na Canção Nova, vendo tudo, mas vivendo uma vida de pagão aqui dentro. De repente pode ser que eu esteja envolvido em corrupção aqui dentro. Seja um ladrão aqui dentro. E quando eu falo, aí tem pessoas que dizem assim: nossa, quando o senhor fala eu me converto, eu me converti. E no entanto eu estou envolvido em coisas erradas. Em vez de eu estar fazendo um caminho de santidade, em vez de eu estar caminhando para o céu, o meu caminho, embora eu esteja vivendo tudo isso, é um caminho que está me levando para o inferno em vez de para o céu. E não podemos esquecer que Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas Senhor, eu preguei no seu nome. Olha, Judas pregou no seu nome, está vendo? Eu profetizei no seu nome. Judas profetizou. Senhor, eu fiz milagre no seu nome. Judas também fez. E aí Jesus termina dizendo: afastai-vos de mim, porque as suas obras foram obras de iniquidade, foram injustas, não foram obras de santos. Então se observe,
Você que está aí, né? Porque hoje pregar o evangelho virou fama, né? O cara, os pregadores, Nossa Senhora. Mas a sua vida é uma vida de santo? Você luta contra o pecado ou você está envolvido no pecado? Aquele casal lá pode estar envolvido na pastoral familiar, vai lá e prega, é do encontro de casais com Cristo, é tudo. No entanto, a vidinha dos dois, toma remédio para não ter filho, usa anticoncepcional. Aquela mulher que prega lá no encontro dos casais, usa o DIU. Aí tem aquele padre lá que prega, pregador, todo mundo gosta. E ele cura, faz milagre, mas tem a namoradinha dele. Está com a namorada, mas está fazendo curas e milagres. Porque fazer curas e milagres independe da minha vida. Se eu estou levando uma vida santa, não. Aí tem gente que diz assim, bem, uma vez que eu faço milagres, que não é a pessoa, né? É Jesus que faz o milagre através dela. Uma vez que ele tem pregado e as pessoas têm se convertido, ele diz assim, Jesus não está levando em conta não a minha vida errada, porque olha bem, olha quantas pessoas se convertendo. Você está pensando que não? Então, continue nessa vida. Continue nessa vidinha errada. Não se converta não. Você está convertendo os outros, mas você não se converte. E você vai ver, na hora que você estiver lá no caixão, vai ter muitas pessoas fazendo elogio. Que era um homem isso, que fazia aquilo, e não sei o que. Aí o outro vai lá, me converti com ele. E está no inferno. Porque não levou uma vida santa. Se avalie. Você é um Pedro ou você é um Judas? Porque na igreja tem os Pedros, tem os Joãos, tem os Filipes, tem os Bartolomeus, mas tem também os Judas. Às vezes vêm as pessoas decepcionadas, padre, e não sei o que, aquela pessoa lá da igreja. Aí eu digo para ela, no meio dos apóstolos tinha Judas também, você esqueceu disso? A pessoa não se confessa, não pede perdão a Deus dos pecados, não procura o confessionário, fica aí, e os prodígios estão acontecendo, os milagres, mas envolvido em falcatrua, envolvido em mentira, envolvido nisso, envolvido naquilo, não muda de vida. E está achando que vai ser santo assim? Não vai. Agora imagina, você já viu aquelas pessoas que dizem assim, padre, eu fui para a igreja através daquela pessoa, e hoje estou aqui lutando e eu vejo aquela pessoa numa vida errada. Eu já fui lá, já falei, mas não muda. Vocês pensam que Jesus não percebia, não? Quantas vezes Jesus falou para Judas, Judas muda de vida. Lá na última ceia, né? Um de vós há de me trair. Aí começaram, eu. Aí Judas diz, eu? Aí Jesus diz, tu disseste. Era o momento de Judas criar vergonha na cara. E não criou. Ele continuou com o intento dele. E traiu Jesus. Tem um momento que Jesus diz assim para ele, vai e faz o que tu tens que fazer. Porque ele já estava tramando de ir lá para vender Jesus, né, com as 30 moedas. De ir lá entregar ele ao Sinédrio. Jesus, vai e faça o que tu tens que fazer. Só que Jesus estava dizendo, olha, eu estou sabendo o que você vai fazer. Era o momento dele dizer, nossa, mestre, o senhor está sabendo o que eu vou fazer? Deus me, não vou fazer mais não. Ele foi e fez. E quantos daqueles que estão aí é advertido? Olha, meu bem,
Você jurou amor e fidelidade a mim, não foi? Foi. E quando é que você vai parar de sair com a vizinha, meu bem? Eu estou rezando por você, eu tenho até paciência. Eu poderia te largar. Olha, meu bem, olha os nossos filhos aqui, você está saindo com a vizinha. Quando é que você vai parar de sair com a vizinha, meu bem? É comigo que você tem que sair, não é com a vizinha. E o cara continua saindo com a vizinha. E Jesus faz alguma coisa? Não. Jesus fez alguma coisa com Judas? Não fez. Enquanto nós estivermos vivos, Jesus não vai fazer nada. Ele só vai dar chance para ver se nós mudamos. Agora, meus irmãos, a questão é, quando fechar os olhos, juntar as mãos e os pés, aí pronto. Aí agora vai diante de Deus para ser julgado. E aí as obras se manifestarão. Imagina, né? Olha o que é que ficou na cabeça dos apóstolos em relação a Judas. O traidor. Não poderia ser um homem santo? Um homem de Deus? Realmente ele levou uma vida santa? Não, o traidor. O que será que vão dizer? Não vou dizer quando você morrer, não. O que será que estão dizendo de você por aí? O que andam dizendo? E tem uma coisa, viu? As pessoas nunca vão dizer para você, elas vão falar para os amigos dela, tudo, mas para você elas não vão falar. Porque ela não quer se comprometer. E deveria se comprometer, né, de tirar o outro do erro, mas não tira do erro, fica lá só olhando, aí a fofocagem na paróquia falando isso, mas ninguém fala. E o bobo, eu não vou dizer bobo, o burro, ele pensa que ninguém sabe, mas todo mundo está sabendo. Todo mundo está sabendo. E ele pensa que não está sabendo. E continua naquela vidinha errada. Só que Jesus vai chamar, né? Aí na hora que chamar, aí vai todo mundo lá, né? E a pessoa fica com aquela crise interior, né? O cara levou uma vida errada, mas pregou o evangelho, tantos se converteram, mas ele estava, não, ele está salvo, ele está no céu, é assim. Ele está no céu porque afinal de contas ele fez muita coisa boa. Tem muita gente que fez coisa boa e está no inferno, vocês sabiam disso? Tem muita gente, Judas fez muita coisa boa. Judas fez muita coisa boa. Aí a pessoa justifica, não, mas era uma pessoa boa. Quando está morto todo mundo é bom, quando está vivo não presta. Então está ok, vocês entenderam? Então hoje a homilia é para os pregadores, aqueles que estão à frente da pastoral, os ministros extraordinários da Eucaristia, para nós sacerdotes, para quem pertence a uma comunidade, para um religioso, para uma religiosa, que aparentemente é um santo, mas por trás está envolvido em pecados que até os demônios ficam assim, puxando os cabelos. E não muda de vida. É advertido, é chamado e não muda de vida. Enganando-se a si mesmo. Acabei a homilia, a missa vai continuar. Mas será, Padre José Augusto, que você está levando uma vida santa mesmo? Ou você está conseguindo enganar esse povo aí? Aí quando acaba a missa, você vai se envolver nos seus pecados.
E depois você encontra alguém lá na rua e diz assim, ai padre, aquela pregação sua me converteu. Eu disse, meu Deus do céu, o cara está se convertendo. Nossa, eu sou santo. Santo com esse pecado que se carrega e não muda de vida? Eu termino com uma frase de uma moça da comunidade. Um dia ela veio para mim e falou bem assim. Eu vou falar o nome dela que não tem problema. A Vanúzia falou bem assim para mim, padre, eu fiz o amor vencerá, né, tal dia lá, e uma mulher veio e falou para mim assim, menina, quando você reza, quando você estava rezando, você me converteu, eu mudei de vida. Aí Vanúzia entrou em crise, aí ela veio e disse assim, padre, aquela mulher se converteu, mas será que eu estou levando uma vida santa aqui na comunidade? Será que eu estou agradando a Deus mesmo? A mulher se converteu, mas será que a minha vida, padre, é santa? A mulher está indo para o céu, e será que eu estou indo também? Será que a minha vida é santa? Então cada um vista a carapuça e se interrogue também. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.